Quando era a minha vez de puxar, eu morria assim um bocadinho e eu fui atrás com o dedo, espetava-me assim nas costelas, pica, 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 vai, vai, vai. E eu dizia que não podia e depois na última tentava dar-lhe mecha neles. Ai, 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 bem-vindos ao novo Setting the Pace e desta vez trazemos um homem do outro lado do mundo, homem da Póvoa de Varzim. Ele investiu os seus primeiros anos de adulto no atletismo, mas este meu convidado esteve sempre atento à política e por isso não foi surpresa quando em 2013 ouviu o conselho do primeiro-ministro e foi emigrar. Sem dúvida que ele é um homem que escuta quem governa, é ele, Tiago Rodrigues, o homem que no Canadá nos invernos hiberna. Olá, Tiago, obrigado pelo convite de estares aqui, Obrigado. quase a 6.000 km de distância, não é? Tudo bem? Está tudo bem, obrigada. Isso, a distância é sempre relativa. Olha, tenho aqui uma dúvida antes de começarmos, relativamente ao Passos de Coelho, dele ter aconselhado os jovens a emigrar, ali por volta de 2012, 2013. Porque é que tu, já bastante batido, bastante vivido e experimentado, decidiste ouvir essas palavras que era para os jovens? E tu, com essa experiência toda de vida, já não eras assim tão jovem. É assim, quando acabei, dei por terminada a minha carreira, devido a várias lesões e a ter-me acontecido vários infortúnios e muitos deles também minha culpa, não é? É quando te cai o chão. É quando tu de um momento para o outro pensas que vais fazer atletismo a vida toda e de um momento para o outro vês que vais ter que começar outra coisa e viste, não concluí a faculdade, andei na faculdade mas não a concluí, não é? E então fiquei assim um pouco perdido e como já tinha estado cá quando era miúdo, a grande pergunta era, vale a pena, não vale a pena? Vale a Tu pena emigrar? nasceste aí, não foi? Ou não? Não, eu nasci em Portugal e vim para aqui com Depois 4 é que anos. emigraram. Ok. E depois fomos embora antes de eu fazer 6. Depois comecei aí e continuei aí sempre em Portugal. Mas nessa altura sentia que não havia, até foi uma altura má para o país, não havia pouco trabalho havia, e Sim, sim, sim. do meu lado eu pensava assim, bem, tomei a decisão de terminar a minha carreira, até porque pronto, já namorava e não ganhava nada, andava no último ano e meio, nem sequer um cêntimo ganhava. E então, com as cirurgias, demorava 6 meses a recuperar entre cirurgias e começar a treinar e tudo. E então acabei por dizer, se eu voltar a trabalhar aqui para ganhar 600 ou 700 euros, mais vale emigrar e começar uma vida noutro país, que até era uma maneira de libertar a mente de tudo o que tu tinhas passado e de tudo o que tu tinhas vivido. E era um refresh. E então, foi isso, tal como disse o Primeiro-Ministro, foi aquele empurrão que a gente precisava. Foi o empurrão que a gente precisava. Tu na altura foste logo com a tua companheira? Sim, eu vim em fevereiro, eu vim a 19 de fevereiro de 2013 e a minha esposa veio passado 7 semanas. Então és casado. Sou casado desde 2021. Eu estava a perguntar isso porque não vejo aí aliança, pá. Não, a aliança não ando com ela porque no dia a dia trabalho e tudo. A aliança Sim. põe ao fim de semana e também no frigorífico, não é? Bebe-se bem uma aliança fresquinha. mas não, casei em 2015, antes da minha filha nascer. Aí ou cá? Não, aqui. Ok. Casei cá e então. E pronto, e a partir daí a vida continuou a correr. Ficou tudo igual, basicamente. Sim, mas a tua família sabe do teu passado no atletismo? Ou é coisa que já não falas muito?
Não falo muito. Sei que não falo porque é algo que me entristece, que deixa muita mágoa. E então, o meu pai, em casa, ainda tem uns DVDs das corridas e volta e meia põe os DVDs a dar e a ver algumas corridas antigas minhas e é assim que ele também faz, tem a maneira dele de recordar e pronto, ainda tem lá os troféus, o Dragão de Ouro, as medalhas, até tem umas velas do professor Muniz Pereira quando fez anos, estão lá num, num vitral com as medalhas e e onde ficaram as memórias. A minha mãe fez um livro cheio dos recortes dos jornais, da Bola, Record, da minha cidade, de tudo onde eu saía, revistas e tudo, e guardou e simplesmente na sala, meu pai tem um quadro meu com a roupa da seleção e pronto, evito falar. Mas bem, aqui agora vamos falar um bocadinho sobre isso. Vamos voltar aí a quando eras pequenininho, titizinho. Tu, quando entraste para o atletismo, tu já sonhavas com alguma coisa ou era mesmo só para estar com os teus amigos? Bem, eu quando entrei para o atletismo era por causa do futebol, porque eu jogava futebol numa associação e então a associação de futebol que era já hoje em dia não existe, que era a Real Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários. Era a equipa era dos bombeiros e a gente jogava a nível cidades. E então o treinador de futebol dos infantis era treinador de atletismo. E os jogos de futebol eram ao sábado e ao domingo nós temos na Póvoa algo fantástico que é um nós chamamos o plano de promoção, onde existe 7, 8, 9, 10 equipas de atletismo e todos os domingos há provas de atletismo, estrada, corta-mato, pista. E então o treinador dizia: se quereis ser titulares para a semana, no domingo temos que ir correr porque dá pontos para a equipa, para ganhar o troféu e tal. E eu ia lá ia correr. A primeira vez que corri foi no aniversário dos bombeiros, com sapatilhas de basquete e calções de basquete. Fiquei em quarto. E olha, vou-te meter aqui uma foto a ver se te lembras. E isso era quando jogávamos futebol e a maior parte deles corria ao domingo. Futebolistas ao sábado e atletas ao domingo. E tu eras aquele ali de verde, à esquerda ou não? Yeah. E a ver essa foto, o que é que sentes? Sinto que a gente era feliz e não sabia. Hoje em dia está tudo tão sobrevalorizado que mesmo as minhas filhas, a mais velha, às vezes eu digo: vocês não sabem o que é ser feliz. Nós éramos felizes com tão pouco. Uma bola de futebol, uma prova de atletismo. Arranjar coisas para fazer. E hoje em dia nunca mais acho que as crianças que estão agora vão vivenciar o que é realmente ter uma infância e viver todo esse envolvimento, conhecer pessoas e ter mesmo laços, relações de amizade que em pele e osso, porque agora as relações são virtuais. Agora é tudo por computador. Olha, dá-me o teu Instagram e o teu Facebook e depois deixa ver as tuas fotos e depois eu digo-te. Mas nós estivemos no início disso tudo. Nós dá-me o teu Wi-Fi, o teu MSN. Era o que dava tudo. E que não havia telefone, não é? Quando começou a ver os telemóveis, as mensagens não sei se era a Vodafone. Era a Vodafone, tinha o tarifário, mandava as mensagens a 1 cêntimo. E eu nunca mandava mensagem aos meus pais, que eu ficava com 5 euros que ele me carregava o telefone. E então quando ia falar com o meu pai, mandava um toque e desligava e ele telefonava para trás. Olha, tu no atletismo tu fizeste o percurso contrário de muitos jovens, que normalmente começam numa distância mais curta e vão subindo, e tu começaste a destacar nos 3.000 metros em juvenil, quando ganhaste um Olímpico Jovem e foste vice-campeão nacional de juvenis, e depois em júnior já foste ao pódio nos 1.500 por 2 vezes,
e depois em sénior tornaste num dos melhores de sempre nos 800 metros. Tu consegues resumir esse caminho? Porque Consigo. é que foi assim? É assim, as circunstâncias de correr 1500 e 1800 é a circunstância natural depois de ter começado a treinar com o professor, que ele dizia que mais ou menos era em que eu estava mais habilitado a correr seria 800, 1500 e a passagem mais tarde seria ou para os 3000 obstáculos ou para os 5000. Mas eu comecei nos 3000 porque treinava, não gostava de treinar, treinava pouco. E então só gostava de fazer séries e rolava muito pouco. E eu treinava no Clube Desportivo da Póvoa, foi onde eu comecei, e treinava uma vez por dia. E então, como não gostava muito daquele empenho, a primeira vez que fiz 1500, vejo eles a correr tão rápido, e eu disse, pensei que ia dar um estouro, eu disse, não, vou para os 3000 que é mais calmo. Assim, corro só os últimos 200 metros, mesmo que não ganhe, não parece tão mal. Por isso, eu ter feito essa primeira fase de 3000 em juvenil, e depois, pronto, acabei por começar a treinar um pouco mais e começaram a ver nos 1500 poderia ter boas prestações e depois os 800 aconteceu naturalmente. Eu pensava que tinha sido mais pelo estilo, porque a malta dos 800 metros cá em Portugal tinha muito estilo e tu também eras um gajo estiloso e nas outras Eu, disciplinas de meio fundo mais longo já não havia assim malta tão estilosa como o Fernando Almeida, João Pires, Bispo. sim, estás a falar de atletas que lançaram a moda, né? Foram os Sim, primeiros, os sim. pioneiros a lançar a moda, né? A gente, eu já venho num sistema a seguir. Mas não, eu não é que estamos a ter uma conversa que não é preciso meias medidas. Então, eu vou ser o mais sincero possível. Sempre fui muito, gosto muito de estar bem, de me sentir bem. E então, sempre gosto de ter o cabelo arranjado, gostava as sapatilhas a darem com as meias, sempre gostei de ser uma pessoa fashion. Posso não ser, posso ser um parolo como qualquer outro, mas sempre gostei muito de, não é ser Ter o teu armado, estilo. nem convencido, mas gostava de mandar o estilo, mandar aquele estilo. A malta tem melhores performances físicas sentindo-se bem, pá. Há malta que gosta de fazer o bigode no dia da prova porque sabe que assim vai correr Não, melhor. não, eu nem era por isso, eu gostava, tipo, eu vestia o fato de treino e o fato de treino tinha que ir bem com a meia e eu gostava que as pessoas reparassem que eu tomava conta de mim, Ok. que eu cuidava de mim. Eu sempre gostei muito de cuidar de mim e e ainda hoje tento sempre, porque se não formos nós a gostar de nós, ninguém vai gostar, não é? Mas Sim. é uma passagem muito diferente em ser convencido de nada é nada, por isso, Mas basicamente. tivemos aqui o Carlos Calado que dizia, por outras palavras, acho que é isso que queres dizer. Não é ser notado, é tu gostavas que as pessoas notassem que tu te preocupavas contigo próprio. Sim, Há um sabes, pouco de irreverência, de. exatamente, teres um pouco de irreverência. E quem é que não gosta de ir a qualquer sítio e a pessoa olhar e dizer assim, quem é aquele? Ser reparado, sim. E muitas vezes, e o atletismo para mim muitas vezes era o meu mecanismo de defesa. Às vezes podia-me estar a borrar todo, mas entrava com aquele style, como quem, hoje venho para aqui beber cerveja, e estava todo borradinho, nem um feijão me cabia, né? Mas também era uma armadura que a gente tinha, que eu tinha. Sim. E olha, há uma curiosidade. Tu, quando foste vice-campeão nacional de júniores de 1500, tu ainda te lembras quem é que ficou logo atrás de ti? Olha, Estávamos a falar de pode, gajos estilosos. pode parecer, pode parecer um clichê, mas eu nem sequer, eu muitas das minhas competições, eu já nem me lembro, nem sei quantas vezes Ganho. fui campeão nacional, nem sei, muitas vezes nem sequer me lembro. Mas Júnior, Júnior, Sim, Júnior, 1500 metros. Do teu primeiro 1500, ano, do teu primeiro ano de júnior.
Eu fui ao pódio no primeiro ano de júnior. Foste? Pista Foste no coberta ou primeiro e no fora? segundo. Ar livre. Foste no primeiro e no segundo. 1500. Vou-te facilitar. Brad Pitt de ceia. O Alexandre? Alexandre Silva. Ou O seja, Alexandre, o Alexandre ali. era um corredor de corta-mato. Cuidado. Sim, sim. Quando eu comecei, e acho que se fizessem 800 ou 1500 metros no corta-mato, ele dava um pai 2 voltas de avanço. Mas olha, a pergunta que eu tenho aqui, porque vocês conhecidos por serem dois bonitões, e claro que aqui na pista tu foste melhor, tu eras melhor e acabaste por ter uma carreira melhor na pista, mas fora da pista quem é que conquistava mais? Tu ou o Brad Pitt de ceia? Sem dúvida. O Alexandre tem um paleio. Eu acho que ele até falava 4 idiomas. Eu também não me acho burro, né? Mas o Alexandre ele tinha um charme, mandava um charmezinho. E olha, isto agora vou-te perguntar uma coisa, porque a nutrição é fundamental no atletismo. Tu és daqueles que come tudinho, mesmo aquilo que a sociedade considera lixo, sem qualquer problema? De engordar, claro. Estamos aqui para falar verdade, não é? Não é para Verdade. dizer, não vamos ser politicamente corretos. Pronto, o que me perguntas eu respondo. Não, eu sou Diz ao daquele que McDonald's. comia tudo. Se fosse preciso, até comia uma francinha especial um dia antes de correr. Mas pronto, também tenho que fazer um parêntese. Quando era alturas de competições e eu estivesse em Portugal, a minha mãe sempre teve o cuidado de ter uma alimentação e eu nunca fui muito de comer. Quando íamos comer fora, mas em casa, a minha mãe, sopa, fruta, arroz, massa, bife, peixe, comíamos 2 ou 3 vezes peixe por semana. A minha mãe sempre fazia, embora eu torcesse o nariz, mas não me fazia confusão comer uma francinha especial um dia antes de ir fazer uma competição. Sempre comia tudo. Repara que eu estou gordo, nota-se que eu estou gordo ainda hoje. Sim, mas já estiveste bem magrinho. Eu lembro-me de ti, eras mesmo magrinho. Eu cheguei aqui ao Canadá com 64 quilos. 64? 64. E o meu peso de competição havia de ser a perto dos 62. Tinha à base de 2% de massa gorda. É como eu. Eu tenho 64, mas tu és muito mais alto que eu. Agora não, agora já tenho mais 10 em cima. Mas estás bem. Olha, fundamental também era a parte do treino e eu quero saber como é que era a tua relação com o treino. Se era a mesma relação que tu tinhas, por exemplo, com passar a ferro, necessária só para ocasiões especiais, ou era uma relação mais diária? Não, era uma relação diária. Havia alturas especiais em que eu fazia com que as coisas acontecessem, mas a minha relação com o treino, eu ia para o treino, dava tudo o que tinha no treino. Se fosse treino de séries, basicamente dava tudo o que tinha. Mas muitas vezes o outro treino, e é assim, quando falamos de treino, falamos de comer a horas, dormir a horas, descanso, também é treino. Tudo isso, muitas vezes, falhava um bocadinho. Sim. A tua melhor época, em termos de marca e de um grande resultado a nível internacional, foi 2006, que tu correste quase um 46, estiveste ali perto da casa de um 46 e venceste a Taça da Europa na Grécia, nos 800 metros. Foi um ano em que tudo correu bem ou foi um ano em que tu não faltaste a nenhum treino? Foi um ano em que eu faltei a poucos treinos. E olha, em termos de talento de 0 a 10, qual é que seria a tua autoavaliação? Não me faças isto. E eu custa-me tanto autoavaliar-me. E eu prefiro que as outras pessoas me avaliem do que eu avaliar-me a mim próprio. Mas custa-te ouvir, por exemplo, alguém bastante importante na tua carreira disse-me que podias ser um atleta de elite mundial. Tu custa-te saber isso? Hoje em dia
hoje em dia custa menos, mas na altura eu nem sequer tinha noção o que isso seria. Então, basicamente não conseguia levar a sério e acreditar nisso, porque se eu acredito em muitas coisas. E as coisas em que eu acredito, para o bem e para o mal, eu vou até ao fim, vou até ao limite. E se eu conseguisse, na altura, ter acreditado nisso, eu tinha levado isso até ao limite. Acabei por achar que eu nunca seria capaz, que eu não seria bom o suficiente para isso. Duvidaste. Sempre duvidei muito de mim. Aliás, cheguei a andar no psicólogo com o agora, penso eu, se não vou dizer nenhum engano, com o presidente da federação. Jorge Vieira? E eu cheguei a ter sessões com ele e tudo. Porque para mim, eu nunca achei que seria bom o suficiente para o atletismo. E eu sempre fui o maior obstáculo de mim mesmo. Eu não tinha adversários. Nunca tive adversários. Até porque a minha maneira de estar não me permitia. E eu levava, às vezes, as coisas tão levianas, tão assim à superfície, não ia ao fundo das coisas, que eu não considerava adversários, não tinha aquela coisa na cabeça de ter adversários. O meu maior adversário sempre fui eu. Na minha vida até hoje, eu sempre fui o meu maior adversário de mim mesmo. Mas olha, Tiago, tu não encaravas qualquer competição como se fosse o campeonato do mundo? Ou... Sim, então quando sabia que quando eu sentia que nem não estava realmente preparado e que a derrota podia acontecer, aí para mim era um regional, eram os Jogos Olímpicos para mim. Uhum. Olha, chegamos aqui a uma fase em que vamos tentar saber que tipo de atleta eras tu. Eu vou dar aqui alguns exemplos. Vais dizendo sim ou não, se achas que sim ou não. Será que eras atleta bebé recém-nascido? Aquele que só quer ir à mama? Sim ou não? Eu estou a ver que tu estudaste bem a lição, elas vêm assim devagarinho, mas elas vêm assim encostadas a mim. Sim, mas também te digo, muitas vezes não era por falta de capacidade de ir à frente. Não era por ir na mama para poder ganhar. Era por isso que eu estou-te a explicar. Pela minha falta de confiança, achava que se fosse na frente, Sim. que não ia conseguir atingir os meus objetivos. Uhum. E será que também eras o atleta David Beckham? Aquele que pode até perder, mas o que não pode é ficar mal na fotografia? Não muito. Eu tentava manter a pose, como nada se passasse, não é? Mas às vezes, sabe lá Deus como é que a gente estava por dentro. Sim. E será que também eras o atleta durão? Aquele que pensa que martela, mas acaba por ser mais vezes martelado? Passa essa pergunta. Ou será que eras o atleta poetas de karaoke? Aquele que dá um stop se não faz bloco? Ainda te lembras dessa história? Também. Eu sou do tempo, eu convivi com muitas pessoas, tenho pena também por culpa própria, não ter mantido certo tipo de pessoas, mas, por exemplo, eu sou do tempo sou do tempo, pronto, já não está cá connosco, mas era uma pessoa que eu estimava bastante, do Renato Silva, do Hélder Alheira, sou do tempo do Hélio, pronto, tínhamos ali foi do grupo que eu vim, do princípio, não é? E são pessoas que nunca tive nada a dizer. O Hélio é que me disse que vocês estavam sempre a cantar poetas de karaoke num certo estágio. Num estágio em Abrantes, sim. Eu não fui a muitos, até porque, pronto, eu também já entrei tarde um bocado no atletismo, mas até porque eu também não era permitido ir a estágio, só fazia merda. Tinha um produto, só fazia asneiras. Por isso, tinha que estar sempre com rédea curta, porque senão... Hoje eu tô de rédea solta, pega fogo no salão.
Mas olha, há um tipo de atleta que sei que tu és de certeza. Tu és um atleta raro porque há lendas que dizem que tu, como oitocentista, quase terminaste uma maratona e também és raro por teres sido um dos poucos portugueses a ganhar ao Rui Silva cá em Portugal. Confirmas essa informação ou não? É assim, a maratona fiquei com pena de não ter terminado. Fiz num sistema de treino e ia ajudar a Fernanda, que é uma pessoa ao qual até hoje não mantenho contacto com a Fernanda, mas é uma pessoa que me ajudou muito e uma pessoa fantástica. E, e um beijinho para ela que eu lhe deixo. Mas a nível do Rui, são duas situações um pouco diferentes. A primeira, eu tinha vindo de Madrid e tinha ficado com o Rui no meeting de Madrid, ficámos no mesmo quarto. Foi a primeira das primeiras vezes que eu falei assim um bocado mais com o Rui. E então, ele prontificou-se a dizer que nos campeonatos de Portugal ia correr 800, até pelo sistema do treino dele, e então ele disse que me ajudava, e quando foi os campeonatos foi em Ceia, e o Rivas, penso que o Ricardo Rivas lança a corrida, e depois o Rui pega na corrida, e a faltar 150 metros, o Rui quebrou, e eu passei, mas simplesmente também estava um bocadinho vento, e eu fiz um 47,80, acho eu, e o Rui já fez um 48 e pouco, e depois faz que foi o homem das milhas, o Damião. Uhum. Foi terceiro. Essa foi a primeira vez. Mas se eu pegasse a corrida, provavelmente teria sido ao contrário. Pois, o O Rui vento contra. o Rui não se importou com isso. Porque o normal seria o Rui lançar a corrida ou não, ele ia ganhar. E eu não me interessava de perder com o Rui se o Rui fizesse um 45 e eu fizesse um 46. Certo, certo, certo. Depois a segunda vez foi no campeonato de pista coberta, mas aí eu tive que pegar a corrida toda e o Rui também era para me ajudar, mas também não estava em condições, até que acabou por vir a perder o segundo lugar para o Renato na reta da meta, foi lá embaixo, foi em Pombal, na pista coberta, e depois, até uma semana mais tarde, ou menos que isso, o Rui descobriu até que já tinha um dedo do pé partido. E E a partir daí para a frente, nessa altura já eram colegas de treino aí nessa segunda situação? já. O Rui já treinava com o professor e o Rui disse que pudesse, se ele, o Rui estava a treinar e acho que, ou estava a treinar para o corta-mata ou isso, mas o Rui disse, se eu tiver vida, eu levo-te. Olha, imagino que com a tua forma de estar no atletismo levaste nas orelhas dele algumas vezes, ou não? Do Rui, muitas. Muitas pelo facto de o Rui também Atrasos? Não? achava que eu tinha talento e que não me estava a aproveitar e também não consegui tirar partido disso porque tive essa felicidade de poder treinar com os melhores. Quando falo disto, falo do Rui Pedro Silva, falo do Bruno Alquerque, todo o nosso grupo que nós tínhamos, ainda o nosso grupo fazia parte do Luís Sá, que era das Barreiras. Quando o Rui veio para o nosso grupo, era um modelo de como um atleta de elite treina e vive. Exato. E o Rui não precisa estar a ter quem quer que seja, que o Rui viveu isso e sabe muito. Quem o conhece sabe como é. O Rui tem uma maneira de estar no atletismo e tem uma maneira de estar perante a vida que o fez ser o atleta que ele é. E só não vai atrás quem não quer. Que ele próprio proporciona isso. Às vezes nas séries, pronto. Às vezes nas séries eu morria assim um bocadinho. Quando era a minha vez de puxar, eu morria assim um bocadinho e eu fui atrás com o dedo, espetava-me assim nas costelas, pica, vai. E eu dizia que não podia e depois na última tentava dar-lhe mecha neles. Eu era assim às vezes. Mas era porque eu não conseguia ultrapassar aquela fase do sofrimento. E então bloqueava e só dava aquilo. Na última série havia sempre sumo. Não se entende. mas eles estavam sempre comigo por causa disso.
esse grupo teve em simultâneo a Fernanda e o Rui, não é? 2 medalhados olímpicos. Quem é que Sim, inspirava mais? Quem é que inspirava mais? é assim, eu posso dizer uma coisa. A Fernanda, na primeira fase da minha vida, da minha carreira, quando passei de um 55 para um 52, para um 49, a Fernanda ajudou-me bastante. A Fernanda estava no treino, vivia para o treino. Chegava às 8, 8 e meia ao estádio, saía quase ao meio-dia e quando eram 4 da tarde estava no estádio para treinar às 5 ou às 6 da tarde. Tinha também uma maneira, são basicamente duas pessoas altamente profissionais e são as únicas pessoas que eu acho que estão num nível acima dos outros, que são depois os melhores de sempre portugueses, mas acho que o expoente máximo nos homens é o Rui, nas mulheres é a Fernanda, e acho que como a Fernanda nos próximos 20 ou 30 anos não vai aparecer. Uhum. Embora como o Rui também seja difícil. Certo. Olha, vamos agora a uma parte mais séria, porque há pouco tu disseste que chegaste a ter apoio do professor Jorge Vieira em termos motivacionais, não é? Digamos assim, para não dizermos psicológicos, mas se calhar Podes dizer psicológicos, porque acho que qualquer esse apoio atleta que psicológico. tenha sido minimamente bom sofre de algum. Tem Sim, uma falta de pancada qualquer. confiança. E tu achas que houve alguma marca ou alguma competição que tu gostavas de ter ido e que não conseguiste e isso ainda te magoa? É assim, a primeira competição que eu acho que eu me sinto magoado foi ter no ano do Campeonato da Europa em Gotemburgo, quando eu faço um 47-14, os mínimos eram um 47-15, os mínimos internacionais, e eles estavam a pedir um 47-00. E não me levaram, e eu tinha mínimos internacionais. Aliás, não me levaram a mim, não levaram ninguém, e eu Uhum. fiquei um pouco triste por muitas vezes ser preciso. É preciso, às vezes, essa motivação também para o atleta, e a gente, se tem mínimos internacionais, se não vai mais ninguém, tentar levar e colocar noutros palcos, até porque a motivação e a vivência e a experiência é diferente, mas a coisa que me recrimina mais é não ter sido atleta olímpico. E eu acho que tinha todas as condições para ter sido atleta olímpico. Mas certamente já, passados estes anos todos, já conseguiste identificar o que é que te impediu de lá chegar. Tu próprio há pouco disseste que tu O que me impediu de lá chegar foi eu mesmo. foste tu próprio. Yeah. A maneira de eu muitas vezes levar o atletismo não foi a mais correta. E depois quando finalmente me quis dedicar a sério, comecei a padecer das lesões, que aliás eu penso que ainda corro um campeonato de pista em 2011 ou 2012, de pista coberta, sou campeão de Portugal e já a mancar. E como é que está a tua relação com o Aquiles atualmente? Dá-nos bem, ele não pega comigo, eu não pego com ele. Nunca mais correste, né? Não. Corridas, nada. E jogo futebol à sexta-feira, jogo futebol, dou uns chutes na bola à sexta-feira, com algum pessoal amigo, tentamos fazer um bocadinho de exercício físico antes de jantar, mas basicamente nada, nem a minha mulher estava a tentar puxar para pôr num ginásio, para fazer alguma coisa, tenho uma máquina em casa, tenho uma elíptica aqui em casa, É mobília, mobília. por mim ela vai ganhar ferrugem ali. Se fosse em Portugal com umidade, sim. Aí também é úmido. As umidades também é complicado, as umidades. Olha, eu tenho aqui uma informação de um episódio que pode ter sido traumático para ti, que dizem as lendas que tu foste raptado num hotel e depois foste encontrado nas escadas de emergência. Tu confirmas isso ou é tudo mentira? Sim ou não? Sim ou não? É assim,
É aqueles raptos assim, são aqueles raptos voluntários. Voluntário, ok. Sabes Então não foi traumático. sabes quando tu olhas para o raptor e dizes, dá mais um nó que é para não sair? Pronto, eu nem valia a pena. Não, fui Não encontrado, foi mas não foi nas traumático. escadas. Passei pelas escadas, mas fui encontrado já com vida ainda no meu quarto. Ainda bem. E olha, como é que tem sido a vida para ti? Porque tu colocaste um post que eu hoje vi que dizia que ser bonito é difícil. E pronto, olhando para ti, deve ser super difícil. Confirmas ou desmentes? Desminto. Eu meto cada palhaçada no Facebook, pelo amor de Deus. Eu vou ao Facebook para me rir. Se fosse para me enervar, eu dobrava lençóis de plástico. Não, nem sequer. Eu sempre achei, e continuo, e vou-te dizer uma coisa: eu não sou bonito. Eu posso ter graça e cair em graça e ter um bocado de sorte, mas não me considero uma pessoa bonita. Eu não sou um homem bonito. Bonito Consegues é o Brad enganar bem? Pitt, é esse. Hã? Consegues enganar bem? Então. Consigo. É assim, não há, eu também não, mas eu não engano, não há muito para enganar. É o que é, mas Há quem gosta e quem não não gosta. É sempre assim. vou. Tive, tive sorte, também já tive sorte, mas não sou o Thor, nem sou nenhum dessas personagens da banda desenhada, esses bonitões, esses Ah, musculosos. não, não sejas humilde. Mas olha, tu e a tua esposa, bonitos, as tuas filhas, daqui a uns anos tu vais ser. Como é que vai ser o pai? Como é que vai ser o pai, Tiago? Daqui a uns aninhos, quando os pretendentes começarem a bater à porta. Não. É assim. Eu já disse à minha filha mais velha e a filha mais nova vai ter a mesma doutrina. Elas vão trabalhar para Jesus, elas vão trabalhar para Deus e então não há cá dessas coisas. Decidiste, já decidiste. Já me Olha, decidi, não há caçadeiras, não há nada. Não é preciso não há nada disso. violência. E se aparecer alguém que faça as minhas filhas felizes, o único conselho que eu darei é: eu vou fazer contigo o que tu fizeres com elas. Yeah. A partir daí, Ele já sabe à partida o que é que espera. Olha, é verdade ou mito que tu foste um dos primeiros tipos a vender produtos contrafeitos na Póvoa de Varzim? não. Isso era Imitações? de um amigo meu, Imitações? é de um amigo meu e às vezes a gente ele tinha um negócio e eu lá apanhava umas coisitas e lá perguntava ao pessoal e algum pessoal gostava também e comprava, porque assim, muitas coisas se tu vais comprar o original não tens grandes chances. Isso era um part-time. E a ida para o Canadá, como é que foi a adaptação? A adaptação, os primeiros tempos foi difícil, chorei muitas vezes, sozinho, mas também não ia dar. A maior parte da minha família não me dava 3 semanas aqui. E já lá foram 8 anos. Não querias dar o contentamento de eles Então a minha estarem perto? família, algumas pessoas da minha família diziam assim: Tiago, aquilo é muito difícil, tu não nasceste para trabalhar, tu és fidalgo, não tenhas vergonha de vir embora. E o meu pai só dizia assim: não percas o bilhete de volta, compraste o bilhete de volta, não percas o bilhete de volta. Mas também ao mesmo tempo foi uma coisa que me deu força, porque acho que chega um momento em que tu tens que ter um bocado de seriedade na vida e tens que. E é assim, ou é ou não é. Se não engatas por aquele lado, não tens mais hipótese de fazer o que é que seja. Sim, E é um então momento de assumir. foi o que me levou a lutar e cheguei cá. Foi a minha esposa que me pagou o bilhete para vir para cá e o meu pai deu-me um envelope com $1000. Agora, ao fim de 8 anos, tenho $500 e ainda estou no lucro. Boa.
E olha, reparei que tens aí um amigo chamado Hélder Costa e também houve um Hélder Costa no Clube Desportivo da Póvoa, que foi campeão nacional de 800 em juvenil. São a mesma pessoa ou é coincidência? É coincidência. Ah, Conheço, ok. pronto, um deles é meu compadre, é meu amigo, não é? Mas o outro Helder Costa foi quando eu comecei no atletismo, Uhum. já era um bom atleta e eu lembro-me dele ter sido campeão nacional e era muito rápido e tinha muita força e eu lembro-me desse campeonato até porque depois, posteriormente, quando conheci o Diogo, foi no campeonato em que o Diogo ia ganhar e cai e é o Helder que ganha. Sim, sim. E ele, mas corria muito bem. Mas não era pronto, era a altura que eu dizia que não gostava. 400, Sim, 800. sim, sim, sim. E o trabalho aí? Tu continuas a trabalhar na mesma empresa por onde começaste? Por onde começaste? Não, comecei com uma pessoa amiga e tive quase 3 anos nessa empresa e com esse senhor que até é meu padrinho de casamento, que me ajudou quando cá cheguei. Depois, por circunstâncias normais da vida, acabei por trocar para outro lado, para outra companhia e hoje em dia é, ainda é onde eu estou e estou feliz, estou bem tratado, Sim, sim, sim. tive boas E, oportunidades, já foi como eu te disse, conheci pessoas, tive muita sorte em conhecer pessoas que me abriram portas e muita sorte em conhecer pessoas que me fecharam portas, que me deram para abrir outras portas ainda melhores. sim, sim, é assim a vida. E Mas é olha, muito. uma última pergunta antes do já ou nunca final. Tu, o que é mais fácil para ti? Ser pai de duas meninas ou aqueles treinos de 3 vezes 400, 3 vezes 500? O que é mais difícil? É mais difícil ser pai de duas meninas. Porque a série é só no momento, não é? Custa só no momento. Só naquela altura. E até se faz com prazer. Agora, filhas, eu estou sempre em minoria em casa, eu não mando nada. Um dia desses, apareço aí esticado num canto, que elas se virarem-se as três contra mim, eu não, nem digo nada. Espero bem que não. Não, Bem, não, não. vamos aqui já ao nunca final. E vou-te começar por perguntar se tu já tiveste de convidar mais gente para um estágio da FPA onde só eram 3 atletas e nem treinador havia. Desculpa, eu não consegui processar. Não estou a pensar na resposta, não consegui processar. Estou a ver se me lembro, porque as coisas que tu dizes às vezes batem certo, não é? Tem sempre um fundo, não é? Sim, sim. Tu já tiveste de convidar mais gente a um estágio da FPA onde eram só 3 atletas e nem treinador havia? Verdade, penso que é em espinho. Yeah. E já passaste a 50 segundos em alguma prova de 800 metros? 50 segundos aos 400, claro. Já, E, já, e o resultado final? o Morreu. resultado final foi um vómito, porque essa história foi engraçada. Foi uma das primeiras vezes que o professor João Campos perdeu a cabeça comigo e disse: Tu hoje vais correr e vais correr abaixo de um 50. E eu não saía da fasquia de um 50. Isto, ao princípio, não saía da casa. Então fomos correr o meeting da Covilhã. E ele disse: Se tu não passas na frente, com os gajos da frente, vai a pé que eu não te levo. Podes confirmar essa história com ele. Passei a 50, deu, e eu acabei, fiz um 49 muitos, vomitei-me todo, e eu pensei que ia morrer, e ele ria-se e disse: Pronto, tens o bilhete de volta garantido para casa, senão ias a pé. Boa. Mas Que ultrapassar aquela cena. barreira, Custou, teve não. de ser O a meu ferro. tempo era, o meu tempo era 51 muitos, 52 raso. É o tempo ideal de passagem. É o tempo em que eu passo sem estar a sofrer. E olha, a última, e isto em relação a outro post que eu vi teu. Ei, Já alguma vez o Diabinho te disse ao ouvido, engana-te no buraco?
Não, nem é preciso o diabinho. A gente faz. Nem é preciso isso. Ah, Isso nem é opa, preciso. Nem é preciso o diabinho vir e dizer para te enganar no buraco. Às vezes a gente intencionalmente. Foi sem querer. ai. Opa, obrigado, Tiago, por este momento. Não, Conhecer aqui obrigado um por bocadinho teres da tua lembrado. carreira. Que eu ainda me sinto assim um bocado como os dinossauros, mas foi muito gratificante e sinto muito orgulho de teres lembrado. E pronto, mesmo o pouco que tenha feito no atletismo e que as pessoas que vejam, muitas possam desmistificar mitos sobre mim ou quem não gosta pode continuar a não gostar mais ainda, mas a minha maneira de ser e de estar é esta e é assim que eu continuo a levar. Nunca foi de mim prejudicar qualquer pessoa que seja no atletismo e ainda hoje tento o ter assim na vida, mas às vezes a gente não passa a imagem. E eu antigamente preocupava muito com a imagem que passava, hoje em dia não me preocupo tanto com a imagem que passo, mas é sempre bom sermos convidados e termos sido lembrados por algo que fizemos na nossa vida, Uhum. por isso agradeço e espero que tenhas muito sucesso e que continues a levar estas recordações de atletas e antigos atletas, que é sempre bom e quem vê, quem ouve, acaba sempre por tirar sempre mais uma ilação de vida e é Aprender. sempre bom a gente conseguir tentar ao menos inspirar alguém. Uhum. Pá, agradeço-te. E agora a parte de dizer que não foste um qualquer, só este ano é que voltaram a correr uma marca tão boa quanto tu tinhas corrido em 2006. Tu eras o 10º melhor de sempre, agora estás em 11º melhor de sempre. Por isso, pá, parabéns pelo que fizeste. Foi pena não teres conseguido prolongar também fruto das lesões, mas fizeste o que pudeste, não é? Fiz o que pude com o que tinha. E infelizmente eu também não me ajudei a mim próprio a poder ser melhor, mas prefiro sempre que sejam as outras pessoas a falar, por mais que às vezes me doa a mim ouvir alguém falar de mim ou dizerem que olha, fizeste um 47, mas não, eras um atleta banal. Mas eu quando fiz um 47 já treinava um pouco e tive um pouco a noção daquilo que eu poderia correr, mas quem realmente teve a noção das minhas capacidades é que poderá falar, ou quem realmente me conheceu no dia a dia, é que eu dou é que eu fico, pessoas como o professor, como o, O Rui. o Rui pode falar, o Rui Pedro, o Bruno Albuquerque, todo esse pessoal que privou mais tempo comigo, a Fernanda também pode falar acerca disso, todo esse pessoal com quem eu tive mais tempo com a minha família é que pode falar. Agora, todo o resto, as pessoas podem falar o que Sem quiserem. conhecimento, né? Sem conhecimento é difícil. É, E olha, falaste aí do Rui Pedro Silva, uma última pergunta. Porquê é que ele te chama ou chamou Maragate? não, isso não era o Rui Pedro. Quem chamava Maragato era o Faísca. Ah, o Porque Albuquerque. é uma figura, porque às vezes quando estávamos a conversar e eu ao falar, eles diziam que eu era que parecia cachineiro. E cachineiro é a mesma coisa que a mesma coisa que dizerem tu és do Benfica, mas estás a falar a Porto. E então aqui são as cidades rivais, Póvoa ou Vila de Conde, e Sim, sim. então o Faísca pesquisou na net e viu o Maragato que era das Caxinas. Cantava umas canções nas Caxinas e eles chamavam Maragato. Foi a força, como o sapato de lona, escorregou o canhão. Ai! Mas na lona! Obrigadão. Tiago Maragate Rodrigues. Obrigado e pá, Muito obrigado. boa continuação
de boa sorte aí no Canadá. Tá, muito obrigado e boa sorte para vocês também. Obrigado.